Ok, gente amiga, gente querida, eu sou o professor Carvalho, você está na Carvalho Pictures. Mais uma vez vamos falar da prova de matemática da ESA, uma prova que surpreendeu, né? Uma prova com 5 questões aí só da parte de funções. Resolvemos as 2 primeiras e agora então vamos resolver mais 2 aí com vocês. Muito bem, a prova de combatente, a prova de número 9, né? Então, no caso, a 5ª questão, nós vemos aí uma função quadrática, uma função do segundo grau, onde ele fala que o lucro dessa empresa está medido por essa função, onde x é a quantidade vendida em milhares de unidades, muito bem, e L, fazendo papel de y, é o lucro em reais. E aí, então, ele nos pergunta qual o valor do lucro máximo. Pois bem, ele fala aqui em máximo justamente por quê? Porque a concavidade está voltada para baixo, quando é ao lado do x ao quadrado negativo. E a concavidade voltada para baixo, existe um ponto chamado vértice, que nesse caso é o ponto mais alto, por isso vai ser chamado de máximo. Muito bem. No caso, então, vou te apresentar 2 soluções para essa questão. A primeira solução, no caso aí, que eu acho a mais simples, extremamente simples, você então calcula x do vértice. X do vértice será menos b sobre 2a. Assim, lembrando que no caso, a função quadrática você tem ax ao quadrado mais bx mais c. Então, no caso aqui, nós teremos para essa função os valores de a e b quais são, né? No caso aqui, menos o b, então ficaria quem? Menos 8 sobre 2 vezes o valor de a, que aqui no caso seria menos 1. Então nós teríamos menos 8 sobre menos 2. Esse x então seria igual a 4. 4 o quê? 4 quantidades vendidas, né? E aí, então, não é isso que ele quer saber, ele quer saber o valor do lucro máximo. Aí, o que eu faço com isso? Esse valor de x, então, você substitui para poder achar o y correspondente, que aqui, no caso, quem está fazendo o papel de y é o lucro. Então, nós teríamos L4, o valor, né? Para x valendo 4, o valor do lucro. Então, ficaríamos com menos quem? Menos o 4 ao quadrado mais 8 vezes 4, e isso menos o 7. Então, nós teríamos o menos 4 ao quadrado menos 16, que com o menos 7 nos daria menos 23. O 8 vezes 4, 32. E aí, então, menos 23 com mais 32, o valor, então, desse lucro aí sendo igual a 9. Como ele fala em milhares de unidades, 9.000, né? E isso então seria a letra E, a nossa opção correta. Uma segunda maneira de enxergar isso, uma segunda solução, seria direto ao ponto, acharmos aí o y do vértice. O problema é você lembrar, né, de tanta formulinha. Nesse caso, o y do vértice será menos delta sobre 4a. Pois é, aí você tem que lembrar, né, que o delta é B2 menos 4ac, então menos delta fica menos B2 mais 4ac, e isso sobre 4a, tá ok? Se você lembrar disso, beleza. E no caso, então, é só tacar a formulinha. Ficaria então menos o 8, que é o b, né, ao quadrado, mais 4 vezes o a valendo menos 1, e o c, no caso aí, valendo menos 7. E isso, então, sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então, nós teríamos menos 8 ao quadrado, menos 64. 7 vezes 4, 8. Menos vezes menos, mais. Então, mais 28. E isso sobre menos 4. Ora, então teríamos menos 64 com mais 28, isso então nos daria menos 36, que dividido por menos 4, isso então também nos faz chegar
No caso aí é o 9, e como são milhares de unidades, 9.000, sendo, confirmando, né, a nossa letra E como a opção correta. Pois bem, uma outra questão que surgiu também foi envolvendo inequação modular. Inequação modular, no caso aí, por exemplo, se nós tivéssemos módulo de x menor ou igual a 2, como resolver? Bom, então o x ele pode ser menor ou igual a 2, mas também vai ter que ser maior ou igual a menos 2. Por quê? Porque se eu pegasse, por exemplo, o valor menos 3 em módulo valeria 3. E aí você teria 3 menor do que 2? Mentira, falso, né? Então, nesse caso, para essa inequação ser resolvida, do tipo menor que nós devemos fazer? Devemos considerar, então, as soluções entre o número, no caso, e o seu oposto. Então, aqui sendo 2, ficaria entre 2 e menos 2. Se aqui fosse 10, entre menos 10 e 10. E assim vai. Pois muito bem, então essa ideia a gente vai trazer também para essa questão. No caso aqui, um módulo de 3x menos 10 menor ou igual a 2x. Então nós teríamos, né, que 3x menos 10, então, deverá estar entre o menos 2x e o próprio 2x, tá certo? Isso então vai nos gerar aí, né, duas desigualdades, duas inequações. A primeira delas, que no caso seria essa daqui, 3x menos 10 menor ou igual a 2x. Se nós passarmos, né, o 2x para um lado e o menos 10 para o outro, teríamos 3x menos 2x, no caso então, menor ou igual ao 10, isso vai me gerar então uma solução que seria x ser menor ou igual a 10. Então essa aqui é uma primeira parte, uma primeira solução. Já uma outra solução então seria pegarmos essa outra parte, que aí nós teríamos menos 2x menor que 3x menos 10, significa que 3x menos 10 é maior que ou igual a menos 2x, ok? Então, nessa segunda situação, eu passo menos 2x para um lado, passo menos 10 para o outro, e aí nós teríamos 3x com mais 2x, isso maior ou igual a 10, o que nos dá então, né, 5x maior ou igual a 10, e daqui vem o x maior ou igual a 2. Essa então a segunda parte da solução, sendo que essas duas soluções elas podem se tornar uma só, porque x sendo menor do que 10 e x sendo maior do que 2, ele pode estar entre o 2 e o 10. E isso então aparece como sendo a letra C, a nossa opção correta. E aqui vale um detalhe, esse 2x, né, de acordo aí com a nossa condição de existência, ele teria que ser então, né, um valor o quê? Positivo. No caso então, x tem que ser maior do que zero. Como aqui então ele satisfaz essas duas condições, não tivemos problemas com relação a isso, tá ok?